Meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus a todos. Quem não me conhece, eu me chamo Adriano Almeida e com muito prazer eu vou estar ministrando a lição desta semana. Tem por tema Davi, forjado pelo tempo. O texto no qual essa lição está baseada é o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 24, versículo 4 a 8. Nós vamos ler e nos diz assim: Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e lhe fará como bem parecer aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração de Davi doeu por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou, saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. Então, olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Então, esse é o texto que vai basear essa nossa lição, que vai falar sobre Davi sendo forjado pelo tempo. É uma lição muito importante, com várias aplicações importantes para a nossa vida cristã e também outras áreas da nossa vida, mas sobretudo a área cristã, principalmente para as pessoas que têm um chamado de Deus na sua vida para a liderança, para algum ministério, que tem alguma chamada de Deus e essa chamada ela ainda não se concretizou. Então, nessa lição, nós vamos ver a importância do tempo para quem é chamado, para quem é escolhido por Deus, para exercer alguma função de liderança. Na introdução, eu trouxe aqui para nós o seguinte: o tempo é um dos maiores mestres da vida cristã, e isso nós não podemos ter nenhuma dúvida. Por exemplo, Eclesiastes, que é um dos textos também que está na nossa lição, Eclesiastes, capítulo de número 3, Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 1. Sempre bom você estar manuseando a Bíblia. Capítulo 3, versículo de número 1 diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, tudo tem o seu tempo. O tempo é extremamente importante para nós. E é extremamente importante que nós possamos saber que o tempo, ele é um professor, ele é um dos maiores mestres da vida cristã. Deus nos chama, mas Deus também nos prepara. E para Deus nos preparar, Deus vai contar com esse aliado chamado tempo. Com Davi, isso não foi diferente. Então Deus chamou Davi, porque antes de Davi exercer o seu chamado, Deus preparou Davi. O Senhor teve que preparar Davi e isso levou tempo. Então Davi foi forjado pelo tempo. Quando nós observamos as Sagradas Escrituras, nós percebemos que Davi ele foi ungido, foi chamado, foi escolhido por Deus
para reinar sobre o trono de Israel, quando ele ainda era um jovem. Mas o trono não foi logo entregue a ele. E quando nós observamos nas Sagradas Escrituras, teve muitos reis que começaram a reinar muito jovens. Por exemplo disso, nós temos Josias, que foi um rei, começou a reinar ali com 12 anos de idade. Então, quando a gente percebe, a gente vê que idade, essa questão de idade não é um problema, particularmente assim falando, para o Senhor Deus usar uma pessoa. Se Deus quiser usar crianças, Deus usa crianças. Se Deus quiser usar adolescentes, Deus usa adolescentes. Enfim, Deus usa quem Ele quer. Mas não dá para negar a importância do preparo. E Deus prepara os seus servos, os seus filhos. Deus os prepara para que eles exerçam os seus chamados. O trono, então, não foi entregue para Davi de imediato. Mesmo ele sendo ungido para ser rei muito jovem, mas o trono não lhe foi logo entregue. Davi não começou logo a reinar sobre o trono de Israel. Davi ainda passou por alguns processos que demoraram tempo para que ele fosse forjado e se transformasse assim no rei, no líder que Deus queria que ele fosse. Cada fase, cada perseguição que Davi enfrentou, cada vitória que Davi teve, isso preparou ele para que ele fosse o rei de Israel. Então, tudo que Davi passou serviu para ele como experiência. Então, é isso que nós também devemos ter. Então, se você está me ouvindo, está participando aqui dessa pré-aula da Escola Bíblica Dominical, você tem um chamado de Deus. E esse chamado de Deus ainda não se efetivou na sua vida. Você sente o chamado, você sabe que Deus lhe chamou para aquilo, mas ainda não aconteceu isso. Você ainda não está exercendo esse chamado ministerial para a sua vida. Tenha paciência. Tudo isso que você está passando está servindo para você ser forjado. Todas as vitórias que você tem, as dificuldades que você enfrenta, as lutas que você enfrenta, a dificuldade, as provas que você passa, tudo isso está servindo para Deus moldar você, para Deus forjar você. Então, tenha paciência, aproveite o processo e cresça o máximo que você puder crescer. Aprenda o máximo que você puder aprender nesse momento onde você está sendo forjado por Deus, para que você exerça o seu chamado com excelência. Então, é sobre isso que nós iremos falar nessa nossa aula. Foi isso, essas perseguições, as vitórias, as dificuldades, as provas, as lutas que moldaram Davi e fez com que Davi se tornasse um rei, um homem segundo o coração de Deus. Nosso primeiro ponto fala sobre longos anos de espera e de preparo. Nosso primeiro subponto, na espera, aprendizado. Ou seja, na nossa espera, na espera para nós vermos o chamado de Deus se efetivando na nossa vida, enquanto nós estamos esperando, nós não podemos nos manter ali na inércia. Precisamos entender que aquilo é para o nosso preparo. Nós estamos sendo preparados por Deus para isso. Davi, como todos nós sabemos, e nós já estudamos aí em lições anteriores, Davi ele foi ungido por Samuel na adolescência, mas ainda havia muito a aprender. Lembre-se que Davi ele foi ungido por Samuel para ele ser o rei de Israel. Mas Davi ele não tinha nenhuma experiência com guerra, ele não tinha nenhuma experiência com essa questão de liderança, ainda estava muito cedo ali a monarquia, Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ainda estava ali governando o primeiro rei de Israel, então o povo estava ainda se acostumando, Saul ainda não tinha muita habilidade com essa questão, estava também aprendendo, reinando, aprendendo,
E Davi tinha muito menos experiência do que Saul. Então, ele tinha muito a aprender sobre questões políticas, sobre questões sociais e principalmente sobre a lei de Deus, principalmente sobre a vontade de Deus. Então, Davi, ele precisava ser forjado, Davi precisava ser preparado, ser moldado. Então, para isso, Deus utilizou o tempo para forjar Davi. Tudo que Davi passou serviu para forjar o seu caráter, serviu para transformar Davi em um rei exemplar, em um líder exemplar, que pudesse levar o povo de Israel a crescer e a conquistar ali os povos inimigos. Sua experiência como pastor de ovelhas foi essencial para desenvolver a responsabilidade, coragem e confiança em Deus. Então veja que até essa profissão que Davi exercia, que era a de pastor de ovelhas, serviu para o crescimento de Davi. Serviu para Davi desenvolver responsabilidade, porque ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele cuidava ali daqueles animais e ele precisava ter responsabilidade como pastor de ovelhas. Então, Davi já aprendeu ali desde cedo a ter responsabilidade. Mas não só isso. Davi também desenvolveu coragem, porque cuidando das ovelhas, Davi enfrentou muitos perigos. Então, Davi, ele precisou enfrentar esse perigo. Ele precisou fazer isso. Então, Davi, na sua prática como pastor de ovelhas, desenvolveu, além de responsabilidade, Davi desenvolveu coragem. Davi se tornou uma pessoa corajosa. E também confiança em Deus. Porque Davi precisou confiar em Deus. Inclusive, quando Davi vai dialogar com Saul a respeito disso, a respeito quando ele vai enfrentar o gigante Golias, Davi disse que ele estava no campo e os leões atacavam as ovelhas e Deus deu vitória para ele. Ele conseguiu matar o leão, conseguiu matar o urso, porque Deus foi com ele. Deus o ajudou. Então, essas experiências que Davi teve como pastor de ovelha ajudaram a Davi a desenvolver a sua fé, a sua confiança em Deus. Então, no nosso primeiro subponto, é isso que nós destacamos. Nós destacamos que Davi foi ungido cedo, mas Davi teve que ser moldado pelo tempo, porque tinha muita coisa a aprender. Mas mesmo Davi, naquela sua função, naquela sua profissão como pastor de ovelha, Deus já se utilizava disso para ensinar Davi algumas questões que seriam extremamente importantes para ele como rei de Israel. Nosso segundo subponto vai falar que quando a vitória não vem do Senhor, e agora nós iremos entrar aqui particularmente no nosso capítulo 24 do primeiro livro de Samuel. Nem toda oportunidade é enviada por Deus. Algumas são testes de integridade. Então, aqui no capítulo de número 24, nós percebemos que Davi, ele estava, claro, já sendo perseguido por Saul. Saul queria matar Davi. E quando chega aqui no capítulo 24, parece que surge uma oportunidade de Davi se vingar de Saul. Ou seja, Davi vai e é como se Deus estivesse entregando Saul nas mãos de Davi. E dissesse: Davi, o teu inimigo está aqui, está nas tuas mãos, mate ele. E aí tu vai aproveitar e tu vai logo também reinar sobre o trono de Israel. Então Davi, ele já podia se livrar do seu inimigo, Davi já conseguiria estar ali também se livrando do seu oponente, estaria logo também conquistando ali o trono de Israel. Então parecia, assim, de primeira vista, que aquilo era algo de Deus, que aquilo era algo que Deus estava fazendo. Mas nem toda oportunidade é enviada por Deus. Algumas
São testes de integridade. Aquilo ali estava servindo para testar Davi, para testar a integridade de Davi, como um homem de Deus, como pessoa, como líder, como ser humano. Então, Davi teve a chance de matar Saul, mas entendeu que aquele momento não vinha de Deus. Sabe o que Davi teve aqui? Aqui Davi teve discernimento. Davi teve aqui discernimento, e quando nós analisamos as páginas da Bíblia Sagrada, nós observamos que o discernimento ele é essencial para o cristão. Discernimento é essencial para o servo de Deus. Quando nós não temos discernimento, nós acabamos confundindo atalhos com um mover de Deus, com uma ação de Deus. Então a gente observa um atalho e a gente diz: isso aqui só pode ser obra de Deus, quando nós não temos discernimento. E aí nós acabamos entrando por esse atalho. Um grande exemplo disso que me vem agora assim à memória, não está aqui no plano de aula, é a tentação do Senhor Jesus. Quando o diabo ele vai tentar o Senhor Jesus, ele quer entregar todos os reinos da terra a Jesus, toda a glória deles a Jesus. Jesus não precisaria passar pelo seu sofrimento na cruz. Jesus não precisaria morrer crucificado. O diabo iria entregar tudo a ele de mão beijada, se somente Jesus ele se prostrasse e adorasse ao diabo. Só que Jesus tem discernimento. Jesus percebeu que aquilo ali não era, claro, falando aqui uma linguagem humana, né? Sabemos que Jesus ele é totalmente humano e totalmente Deus. Nós estamos falando aqui no plano humano, plano natural. Jesus sabia que aquilo não era a vontade de Deus. Então Jesus, aqui na nossa aplicação, nosso exemplo aqui para nós ilustrarmos essa questão de discernimento, Jesus discerniu que aquilo ali não era um milagre, aquilo ali não era um agir de Deus, aquilo ali era um atalho. E aquele atalho não era da vontade de Deus que Jesus entrasse por ele. Então nós precisamos desenvolver discernimento espiritual. Nós precisamos de discernimento espiritual para que a gente perceba quando uma oportunidade ela vem de Deus e quando uma oportunidade ela não vem de Deus. Quando algo vem para nós através do Senhor dos Exércitos, e quando algo vem para nós sem ser do Senhor. Nós precisamos de discernimento. E para desenvolver o discernimento, precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos estar em comunhão com o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor nos dá discernimento. Nós precisamos desenvolver, irmão, discernimento. Discernimento é importante, principalmente nesse tempo, onde tem muitos falsos profetas, muitos enganadores, muitos falsos líderes, muitos falsos obreiros, muitas pessoas falsas que pregam um falso evangelho, pregam um evangelho maquiado. Aí a gente observa assim, sem ter um discernimento, a gente observa, parece ser o evangelho de verdade, mas quando a gente analisa, a gente percebe que não é o evangelho de verdade, a gente percebe que não é uma mensagem que vem de Deus, não é uma mensagem que vem do trono da graça. Então nós precisamos de discernimento para nós discernirmos o certo do errado, aquilo que vem de Deus, aquilo que não vem de Deus, uma palavra quando é de Deus, uma palavra quando não é de Deus, discernirmos quando uma pregação, uma ministração, ela vem de Deus e quando ela não vem de Deus. Tá? Então, que Deus ele nos ajude, que o Senhor nos ajude a nós termos discernimento e assim a gente não confunda atalhos com milagres, atalhos com mover de Deus, atalhos com portas que Deus abriu. Eu já vi pessoas, conheço pessoas que quebraram a cara porque pensaram que alguns atalhos que estavam ali para elas eram portas que Deus tinha aberto. E, na verdade, não foram portas que Deus abriu. A verdade é que lá era somente um atalho, não foi aberto por Deus. Tá? Então, nós precisamos aí de discernimento espiritual.
Ao terceiro subponto, eu destaco que Davi, ele chorou a morte de Jonatas, seu amigo, e de Saul, o rei que o perseguia. Nosso assunto do terceiro subponto, das mortes, dos prantos. Então, Davi, ele sabe da morte de Jonatas e da morte também de Saul, rei esse que o perseguia. Jonatas, amigo de Davi. Saul, rei que perseguia Davi. Davi sabe da morte dos dois. Davi acaba morrendo, chorando muito por causa disso e se lamentando muito. Inclusive, Davi, ele compôs um cântico de lamento sobre isso e ele exigiu respeito ao rei Saul, que havia morrido. Então, Davi, ele demonstra, assim, uma tristeza sincera ao saber da morte de Jonatas e da morte de Saul, pai de Jonatas. Jonatas era ali o sucessor de Saul no trono, sucessor natural. Mas Jonatas mesmo já havia reconhecido, já havia visto que após a morte de Saul, quem iria se tornar rei de todo Israel seria Davi, e não ele, mesmo que ele estivesse vivo, e já havia reconhecido isso. Mesmo que seu pai, cego, ainda não havia verdadeiramente visto isso, e que isso era algo de Deus, que aquilo não era algo humano, que ele não precisava ter inveja daquilo ali, era um mover de Deus. Ele percebe que Davi está crescendo, desenvolve uma inveja, uma fúria, uma ira, uma raiva de Davi, e começa a perseguir Davi para matar. Jonatas não. Jonatas percebe que Davi é o homem certo para reinar sobre Israel. E ele glorifica a Deus por isso. E ele entende que Davi ia se tornar rei de Israel pela vontade de Deus, o Senhor. Então, essa atitude de Davi, ele demonstrar tristeza diante do conhecimento da morte de Jonas, que era amigo dele, e de Saul, que era o rei que o perseguia, Davi se entristeceu por causa de Saul também. Isso demonstra o caráter de Davi, e isso demonstra também o temor que Davi sentia ao Senhor. Porque aqui no capítulo de número 24, Davi não corta a orla do manto de Saul, porque Davi diz: esse homem foi colocado no trono de Israel pelo próprio Deus. Esse homem foi ungido rei de Israel pelo próprio Deus. Então Deus colocou ele aqui, ele no trono. Deus, quando quiser, vai tirá-lo do trono e vai me colocá-lo. Mas eu não tenho autoridade para fazer isso. Não tenho autorização para fazer isso. É o que nos dá a entender aqui no capítulo de número 24, do primeiro livro de Samuel. Davi diz: eu não posso fazer isso com um ungido do Senhor. Então, Davi reconhece que a unção de rei ainda está sobre Saul. E Saul ainda tem legalidade para estar no trono de Israel. Então, o fato de Davi não matar Saul, aqui no capítulo de número 24, que quando sabe da morte de Saul, ele chorar pela morte de Saul, compor um cântico de lamento, e ainda exigir, segundo Samuel, capítulo 1, versículo 1 a 16, exigir respeito pela memória de Saul. Isso mostra a nobreza do caráter de Davi. Isso também mostra que Davi temia ao Senhor, que Davi respeitava a vontade de Deus e que Davi esperava o tempo de Deus. Quando chegasse o tempo de Deus, Davi, ele se sentaria no trono de Israel para reinar sobre o povo do Senhor. Quando chega aqui, já no nosso segundo ponto, nós temos por título, né, do nosso segundo ponto, o tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele é difícil, às vezes, de nós compreendermos. Porque nós queremos as coisas no nosso tempo, mas as coisas não acontecem no nosso tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus.
coisas acontecem quando Deus quer para que aconteçam. Nosso primeiro subponto, uma trajetória admirável. Primeiro, destacamos paciência de Davi. Davi foi um homem de muita paciência. Davi aprendeu bastante durante esse tempo de espera. Davi serviu. Davi serviu a Deus, serviu a Israel e serviu também ao rei Saul. Então, essas atitudes marcaram a vida de Davi durante esse tempo dele de espera. Paciência, aprendizado e serviço. As três atitudes marcaram o tempo de espera de Davi. Davi teve paciência e durante esse tempo de espera ele aprendeu, mas não somente aprendeu, ele também serviu durante todo esse tempo. Então, Davi, ele cresceu em experiência durante esse tempo. Durante esse tempo, Davi, ele se torna um guerreiro famoso, um guerreiro habilidoso, que as pessoas, quando vão ungir Davi rei sobre Israel, as pessoas vão dizer, mesmo quando Saul era rei, era tu que entrava e saía. Era tu que guerreava as guerras do Senhor. Então o povo reconhecia isso. Então Davi, durante esse tempo, Davi ele vai adquirir fama como um guerreiro. Davi vai adquirir experiência. Davi vai aprender que é o campo de batalha. Davi ele vai desenvolver ali também o serviço, porque ele vai servir ao povo, ele vai servir ao propósito de Deus, ele vai servir ao próprio Saul, que queria matar, e ele serve Saul mesmo assim. Então, Davi ele vai crescer em experiência durante esse período. Ele vai crescer também em coragem durante esse período. Davi vai ser um homem de muita coragem, ao ponto de fugir do seu próprio país para fugir de Saul, que estava o perseguindo, e também para que ele mesmo não se levante contra Saul, o ungido do Senhor, e não cause ali uma revolta contra o ungido do Senhor que estava no trono de Israel, que era o rei Saul. Além disso, Davi também ele vai crescer em intimidade com Deus durante esse período. Davi ele vai orar durante esse período. Davi vai buscar Deus, Davi vai sempre buscar uma direção de Deus durante todo esse período. Então, Davi ele vai crescer também, ele vai crescer em experiência, ele vai crescer em coragem durante esse período, mesmo já sendo uma pessoa de coragem, mas durante esse período ele adquire muito mais coragem ainda. Ele também ele vai crescer em intimidade com Deus e também ele vai desenvolver as suas habilidades. Ele vai liderar o exército no campo de batalha, então ele vai crescer também ali, desenvolver as suas habilidades, tanto de guerreiro, como as suas habilidades também como líder. Como líder. Sua fidelidade o levou a reinar 40 anos sobre Israel. Unir as tribos de Israel e assim unificar o reino, fortificar o reino, unir a nação e preparar o caminho para o próximo rei, para o rei Salomão. Então, tudo isso aconteceu porque Davi soube esperar o tempo de Deus. Então, a trajetória de Davi realmente foi uma trajetória admirável. Davi esperou, enquanto Davi esperava, isso aqui é interessante, enquanto ele esperava, ele aprendia, servia. Ele servia e aprendia. Nós estamos esperando uma promessa de Deus para a nossa vida. Nós que estamos esperando se cumprir
algo de Deus na nossa vida. Durante esse tempo que nós estamos esperando isso se cumprir, nós estamos aprendendo, nós estamos servindo. Aí eu não vou servir, porque Deus, ele me chamou para eu ser um grande missionário. Deus me disse que ele vai me enviar para todo o Brasil para me fazer missão. Então, enquanto Deus não me enviar, eu não posso fazer nada. Não, você pode servir. Enquanto Deus não te enviar para lá, Deus está enviando você para sua família. Deus envia você para sua casa, para você ser um missionário dentro da sua casa, dentro da sua família. Deus envia você para você ser um missionário para o seu vizinho. Deus envia você para você ser um missionário na sua escola, no seu trabalho, com seus colegas. Deus envia você para você ser um missionário no supermercado, quando você vai fazer as suas compras. Deus envia você para você ser um missionário quando você está lá na fila do banco. Deus está enviando você para você ser um missionário lá. Enquanto você está esperando a promessa de Deus ela se cumprir na sua vida, sirva e aprenda. Aprenda e sirva. Isso marcou a trajetória de Davi. Então, a trajetória de Davi é uma trajetória admirável, que tem muito a nos ensinar. Então, segundo subponto, o reino que não terá fim. Deus fez uma aliança com Davi, uma aliança eterna com Davi. Tá? E aqui entra a questão de Jesus. Aqui entra a questão do Messias. Porque Deus ele faz uma aliança com Davi, que o reinado de Davi seria eterno. Que Davi sempre teria um descendente reinando sobre Israel. Só que, para quem gosta de história, da história bíblica, e gosta dos acontecimentos históricos da Bíblia, a gente sabe que depois que o povo de Israel saiu do cativeiro babilônico, o povo de Israel não teve mais um rei reinando sobre ele. Sempre Israel esteve debaixo do jugo de alguém. Babilônia, Império Medo-Persa, Império Grego, depois veio o Império Romano. E aí tem a destruição de Jerusalém no ano 70, tem a diáspora e tudo mais. Então, parece que essa promessa ela se perdeu no meio do caminho. Cadê o descendente de Davi reinando hoje sobre Israel? Não é? Cadê essa promessa? Não, nem sei se tem como saber quem é descendente de Davi ou não, mas essa promessa ela se cumpre em Jesus Cristo, porque Jesus é rei de um reino eterno. Muito mais do que isso. Jesus também vai reinar sobre Israel e sobre todo o mundo, de Jerusalém, que nós cremos em um milênio literal. E durante esse milênio, Jesus reinará. Jesus vai reinar como descendente de Davi. Então, Deus fez uma aliança com Davi, que através de sua descendência viria o Messias, cujo reino seria eterno. Então, Jesus, quando nós abrimos a palavra de Deus e nós observamos a descendência de Cristo, nós podemos ver que o Cristo ele é descendente de Davi. Por isso que ele é chamado filho de Davi em algumas partes da Escritura. Ele é chamado Jesus, filho de Davi. Ele é descendente de Davi. Então, essa aliança com Deus, essa aliança de Deus com Davi, ela se cumpre cabalmente no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus não faz suas promessas. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele promete. Nosso último subponto desse segundo ponto, um nome a ser lembrado. Davi é um dos nomes mais lembrados da Bíblia. Quando se fala em monarquia, quando se fala em rei de Israel, quando se fala em Salmos, quando se fala no maior rei que Israel já teve,
nós voltamos a nossa atenção para o rei Davi. Isso não é mérito pessoal de Davi. Isso é um resultado da obra de Deus na vida dele. Toda essa fama que Davi adquiriu, toda essa lembrança de Davi, até hoje nós estamos estudando sobre a história de Davi, pregamos sobre Davi, cantamos sobre Davi, sobre o que Deus fez na vida de Davi. Nós louvamos a Deus pela vida desse homem, pela vida de Davi. Nós adoramos a Deus pela vida desse homem, foi Davi, mas nada disso é por causa de Davi. Não é mérito de Davi. Tudo isso é obra de Deus na vida de Davi. Então, o legado de Davi está aí porque Deus agiu por intermédio da vida de Davi. A nossa missão, como servos de Deus, como crentes, é glorificar a Deus com tudo o que fazemos. Deus nos chamou para nós glorificarmos. O pastor Napoleão Falcão, ele gosta de dizer em suas mensagens que a igreja, ela está aqui na Terra com duas funções muito especiais: servir a Deus e esperar Jesus Cristo voltar. E nesse servir a Deus está aí a ideia de glorificá-lo, a ideia de adorá-lo. A Bíblia, ela nos instrui a tudo que nós fizermos que sirva para glorificar Deus. Tudo que nós fazemos deve glorificar Deus. Se Deus não é glorificado em alguma obra que eu estou me propondo a fazer, então é bom que eu não faça essa obra, porque Deus não vai ser glorificado nela. Nós estamos aqui para nós glorificarmos a Deus. Não só na igreja, não só nos cultos, enquanto nós estamos lá, nós levantamos a mão e dizemos glória a Deus, não somente lá. Glorificamos a Deus no nosso dia a dia, nas nossas atividades diárias, no nosso trabalho, na escola. A vida cristã, ela não se resume, ela não está restrita às quatro paredes do templo onde nós nos congregamos. A vida cristã vai além. A vida cristã, ela não é templocêntrica, ela é cristocêntrica. E nós, como cristãos, devemos glorificar Cristo com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o nosso caráter. Nós devemos glorificar Cristo com as obras que nós fazemos. Então, se nós estamos nos propondo a realizar alguma obra, mas Cristo não é glorificado nisso, então é bom que nós não realizemos tal obra, simplesmente pelo fato de Cristo não ser glorificado. Por mais que essa obra seja uma maravilha aos nossos olhos, por mais que seja um espetáculo aos nossos olhos, por mais que seja a maior obra que nós podemos fazer aos nossos olhos, e Cristo não foi glorificado, é bom que nós não façamos essa obra. Porque nós estamos aqui para nós glorificarmos a Cristo com a nossa vida. Que Deus nos ajude a nós conseguirmos glorificar Cristo com tudo que nós fazemos, nosso pensamento, com as nossas conversas, com as nossas atitudes, com as nossas obras. Que Cristo esteja glorificado em todos os momentos da nossa vida, em cada etapa da nossa vida. Que Cristo seja glorificado. Nosso terceiro e último ponto, está chegando já o nosso horário, na caminhada, tempo de aprendizagem. Nosso primeiro subponto fala sobre Kairos e Cronos. Duas palavras gregas que significam tempo. Kairos significa tempo. Cronos significa tempo. Só que há uma diferença. O Cronos é o tempo cronológico. É aquele tempo que dá para nós medir. Nós estamos em 2025, depois de Cristo.
Então, nós estamos em 2025 depois de Cristo. Então, esse tempo, ele está sendo medido, ou seja, tendo as suas aí, seus erros, né, de data, logicamente, 2025 anos depois do nascimento de Cristo. Claro que tem aí alguns erros que vocês podem estar vendo depois, mas isso aí serve para ilustrar que esse tempo de Cronos é o tempo cronológico, é o tempo mensurável, é o tempo que dá para nós contarmos, é o tempo que nós contamos por datas, por dias, por horas, por minutos, por segundos. Esse é o tempo que nós conseguimos ali, pelo menos, calculá-lo. Já o Kairos não dá. O Kairos não é um tempo cronológico. Não dá para nós contarmos segunda, terça, quarta, quinta, sexta no tempo Kairos. O Kairos é o tempo oportuno. Glória a Deus. O Kairos é o tempo de Deus. É o tempo exato de Deus agir. É o Kairos. Tem, quando nós estamos na igreja e nós ouvimos que o tempo de Deus vai chegar para a nossa vida, esse tempo de Deus é o Kairos. É o tempo certo. É o tempo oportuno. Jesus mostra essa diferença nesses dois tempos quando ele diz assim, João capítulo 7, versículo 6. Jesus diz, minha hora ainda não chegou. Minha hora ainda não chegou. Quando chega no capítulo 12, versículo 23, Jesus diz, é chegada a minha hora. Então, Jesus está mostrando essa diferença entre Cronos e Kairos. Jesus não morreu fora do tempo. Jesus morreu no tempo oportuno, no tempo exato. Nem antes, nem depois. Ele como Deus, tinha plena consciência disso. Como Deus, Jesus tinha plena consciência disso. Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é o meu tempo. E quando a sua hora se aproximava, a hora da sua morte, a hora do sacrifício, ele começou a dizer para os seus discípulos, o meu tempo é chegado, a minha hora é chegada. Glória a Deus por isso. Por que Deus demora tanto para agir? Nosso segundo subponto. Bem, parece para nós, estamos aqui nesse plano tão pequeno, estamos aqui embaixo, Salomão disse que há tempo determinado para tudo debaixo do sol, e depois ele vai dizer, né, esses tempos, há tempo de jogar pedra, há tempo de juntar pedra, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Debaixo dos céus, há tempo para todas as coisas. E por que às vezes parece que Deus demora tanto para agir na nossa causa? Um pregador do evangelho, às vezes eu converso com alguns irmãos e a gente ouve conversa, a gente ouve pessoas dizendo Deus age na vida de tantas pessoas, Deus não age na minha. Tanto tempo que eu peço algo a Deus, Deus prometeu me dar e tudo, e não veio, ainda não chegou, Deus demora muito a agir na minha vida. Eu vejo Deus fazendo na vida de tantas pessoas e ainda não fazendo na minha vida. Então, realmente parece assim que Deus demora a agir. Mas, quando nós abrimos a palavra de Deus, segunda segunda carta, Pedro, capítulo de número 3. Peço que você tenha um pouquinho de paciência
tá bom? Nós erramos já já. Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus. Ó, para você que diz assim, por que Deus demora tanto? Por que Deus está demorando tanto a agir em meu favor? Por que Deus está demorando tanto a cumprir a sua promessa que ele me fez? Ouça, é para você. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O contexto aqui, Pedro está falando da volta de Jesus. Que algumas pessoas estariam dizendo, e ainda diriam, que o Senhor está demorando voltar, está tardando voltar, né? Desde os nossos pais, nós ouvimos isso. Nós ouvimos isso há muito tempo, que o Senhor viria, que ia voltar, e até hoje não voltou. Aí Pedro diz, amado, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro está usando uma hipérbole, uma linguagem exagerada. Não é que 1000 anos para 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, tá? Aqui é uma hipérbole, é uma linguagem exagerada que Pedro está mostrando que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. É justamente isso que nós vimos lá no primeiro ponto. Questão do Kairos e do Crono. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E é justamente isso que Pedro está mostrando aqui. Pedro está dizendo para os seus leitores, meus amados, não ignorem que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Por mais que algumas pessoas digam que Deus está demorando a cumprir a sua promessa do retorno de Cristo, do arrebatamento da igreja, não ignorem que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E aí ele vai usar hipérbole. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Aí no versículo 9, que é o texto que nós estamos aqui, né? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardio, ou seja, para algumas pessoas, Deus está demorando. Só que ainda não chegou o tempo disso se cumprir, dessa promessa se cumprir. O tempo de Deus ainda não chegou. O tempo oportuno de Deus ainda não chegou. Por mais que para algumas pessoas isso já passou. Por mais que para algumas pessoas está tardando muito, está demorando muito, para Deus não. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E aí Pedro diz, Deus é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ou seja, o que Pedro está dizendo é, mudem a ótica de vocês. Mudem a forma de vocês verem as coisas. Em vez de vocês estarem vendo que Deus está demorando, vejam que Deus está tendo misericórdia de vocês. Vejam que Deus está dando tempo para vocês se arrependerem. Imagina se Jesus tivesse voltado um dia antes de vocês se converterem. Terrível, né? Imagina se Jesus tivesse voltado um dia antes de eu me converter. De eu entregar minha vida para Ele. Que terrível que seria se ele tivesse voltado um dia antes. Mas Jesus é longânimo, é misericordioso. Então Pedro diz, vocês devem mudar a forma como vocês estão vendo a situação. Não olham a situação pelo lado da questão da demora, que ele está demorando a vir. Não olhem as coisas por esse lado. Olhem pelo outro lado. Deus está demonstrando a sua longanimidade. Deus está demonstrando a sua misericórdia, a sua compaixão. E Deus está dando tempo para vocês se arrependerem dos seus pecados. Aí Pedro diz, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então o que Pedro está dizendo é, olhem a situação,
por uma outra ótica, mas não se esqueça. O tempo de Deus vai chegar. E quando o tempo de Deus chegar, Deus cumprirá a sua promessa. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Então, aparentemente, Deus demora para agir. Aparentemente, isso olhando da nossa ótica. Mas Deus nunca se atrasa. Deus chega exatamente no tempo. No tempo certo, Deus chega. No tempo certo, Deus age. A gente lendo a história de Davi, estamos no capítulo de número 24, primeiro livro de Samuel. Davi ainda não está reinando sobre todo o trono de Israel. Então parece, assim, para nós, que Deus está demorando demais colocar Davi no trono, né? Mas não está. Ainda não chegou o tempo certo, ainda não chegou o tempo oportuno. Quando o tempo oportuno chegou, Davi se tornou o rei de Israel. Davi se tornou o rei do povo do Senhor. O rei segundo o coração de Deus. Um rei levantado por Deus. Um rei forjado pelo tempo, forjado pelas dificuldades, forjado pelas lutas que enfrentou, pelas batalhas que enfrentou, sendo forjado, e enquanto o tempo passava, ele desenvolvia a ciência, ele desenvolvia habilidades, ele desenvolvia a sua vida de intimidade com Deus, a sua fé, coragem, enfim, soube esperar o tempo de Deus. Ele não quis fazer as coisas no seu tempo, ele esperou o tempo de Deus acontecer. Ele não se precipitou, porque tem uns que fazem isso, tem uns que são precipitados, tem alguns que se precipitam e aí depois quebram a cara, aí vão jogar a culpa em terceiros, quando na verdade a culpa é sua, porque foi ele que se precipitou. Não teve discernimento, que é algo que nós já falamos aqui nessa aula. Então, Davi foi ungido na juventude, mas só assumiu o trono anos depois, forjado pelo tempo. O tempo foi um grande professor, um grande mestre do rei Davi. O tempo de espera não é desperdício. Não foi um desperdício esse tempo que Davi ficou esperando. Nesse tempo, Deus estava moldando, Deus estava forjando a ele, Deus estava preparando ele. Esse tempo foi um processo de Deus para Davi. Que Deus ele possa nos dar, meus irmãos, sabedoria, entendimento, discernimento, para nós entendermos que o tempo de espera é o tempo onde nós estamos sendo capacitados por Deus. É um tempo onde nós estamos sendo moldados por Deus, forjados por Deus. Que o Senhor ele possa nos levar a ver as situações por um outro ângulo. Não mais nesse nível aqui terreno, mas da ótica do céu, da ótica de Deus. Senhor, nos ajude a ter dessa forma. Senhor, nos ajude a isso. Conclusão, nossa aula. Pegamos o nosso tempo, né? Muito bom estar com os irmãos aqui. Nós aprendemos juntos, nós crescemos juntos. E Deus, ele tem só a nos abençoado através dessas lições. Conclusão. A história de Davi nos ensina que o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus não falha. E enquanto esperamos, nós somos moldados por Deus. Quando nós buscamos aprender e nós respeitamos esse tempo, o Senhor nos capacita. Então nós não devemos ser precipitados. O Senhor, ele nos capacita nesse tempo de espera
para que a promessa não nos destrua, mas nos fortaleça, venha a ter realmente a bênção que ela veio para ser. Como Davi, que sejamos fiéis durante o processo. O processo dói, o processo às vezes pode trazer dúvida, porque nós somos humanos, mas nós devemos, como Davi, desenvolver no nosso processo nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus, certos de que quem prometeu é fiel para cumprir. Deixo aqui 2 textos para mim e para você. O primeiro deles, Salmo 37, verso 5. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o resto ele fará. E o outro texto, Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nesse tempo de espera, nós passamos por dificuldades, porque nós precisamos passar por essas dificuldades para nós sermos moldados. Nós passamos por lutas, mas nós somos moldados durante esse tempo pelo Senhor. Então, devemos nos lembrar que durante esse tempo de espera, esse tempo onde nós estamos sendo moldados, tudo aquilo que acontecer durante a nossa caminhada cristã como um todo, tudo que acontecer conosco, tudo isso vai estar cooperando para o nosso bem. Então, um prazer muito grande estar com os irmãos nessa nossa lição. Davi, sendo forjado pelo tempo. Oro para que os irmãos tenham compreendido. A qualquer coisa, aqui o vídeo vai estar no YouTube, né? Então, os irmãos podem estar aí comentando qualquer dúvida que os irmãos que pode surgir na mente e no coração dos irmãos. E nós vamos estar aí respondendo a essas dúvidas, a esses questionamentos. Tá bom, meu? Então, eu agradeço a Deus por isso. Peço que os irmãos agora fechem os vossos olhos para nós estarmos orando ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta pré-aula, da Escola Bíblica Dominical. Eu oro para que todas as pessoas que tenham acesso a essa pré-aula, que elas sejam abençoadas através da pré-aula e possa ser um instrumento do Senhor para essas vidas, para nossas vidas. Que o Senhor também possa nos ajudar a nós entendermos o processo, a nós compreendermos que o teu tempo, ó Deus, não é o mesmo do nosso tempo, e a nós aproveitarmos, Senhor, o tempo de preparo, o tempo de processo, para nós desenvolvermos paciência, para nós desenvolvermos fé, nós desenvolvermos habilidade, coragem, e tudo aquilo que nós precisamos desenvolver para que nós possamos cumprir com excelência o chamado que o Senhor tem para a nossa vida. Então, ó Deus, nos ajude, Senhor, nos ajude, porque nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.